Bem-vindos ao vídeo de hoje. Vamos estar falando sobre Oriente Próximo, continuando a disciplina de História, que esse assunto vem logo depois do assunto de Pré-História, que já está aqui no canal, inclusive algum outro de mais aprofundamento sobre evolução humana. Começando aqui do Oriente Próximo, a gente se dá por ver as primeiras cidades humanas, as primeiras civilizações. A gente pode encontrar já aqui grandes grupos de humanos vivendo juntos, criando construções, arquitetura gigantesca que permanecem até hoje. E para finalizar a pré-história, para acabar o tempo da pré-história, né, a gente começa a parte realmente propriamente dita da história, que começa com a escrita, a invenção da escrita, que foi aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ela foi feita através da escrita cuneiforme, que eram alguns símbolos que eles faziam mesmo em umas espécies de tábuas de argila. Eles simplesmente faziam aquilo quando ela estava úmida e depois deixavam secar. Isso foi muito usado e todos os registros históricos que a gente tem dessa época são basicamente da escrita. Claro que também tem da arte que eles fizeram, né, arquitetura e outros achados, assim como sítios históricos, mas a escrita tem uma capacidade muito maior de passar informação para todos. Através disso, a gente é capaz de entender todos esses outros pontos e ter descoberto que o humano realmente teve suas primeiras civilizações na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Eu vou começar explicando esse termo, né, Mesopotâmia, porque ele é básico para poder entender por que a humanidade começou no Oriente Médio, um lugar que a gente acha tão seco, né, tão ruim de viver. Basicamente, no Oriente Médio, Oriente Próximo, tem dois rios que são gigantescos, o Tigre e o Eufrates. Eles ficam muito próximos um do outro, o que causa um terreno extremamente fértil quando fica entre eles. Mesopotâmia significa justamente isso, terra entre dois rios. É simplesmente um lugar muito fértil, então a humanidade pôde se estabelecer e ficar cada vez por mais tempo. Mas uma coisa que sempre cai em Enem ou em qualquer prova que você for fazer é a importância de construções como diques. Os diques estabeleceram para as pessoas morarem nas cidades, ficarem em um lugar só por muito mais tempo. Basicamente, o Oriente Médio ele tem ligação com a Europa, no seu norte. Da Europa, já sabemos que ela tem um clima temperado e neve, basicamente, maior parte do tempo. Ainda mais que no norte do Oriente Médio são formadas várias cadeias de montanha. No alto de todas essas montanhas fica depositado muita neve, água em estado sólido. Então, quando chega uma determinada época do ano, obviamente essa água vai acabar descendo das montanhas por causa do calor, o que faz esses rios, Tigre e Eufrates, inundarem. Porém, uma construção muito inteligente da época, que foi a primeira construção para a humanidade poder se estabelecer por muito tempo em um mesmo lugar, foi o dique. O dique era, vamos imaginar, uma espécie de uma vala, só que enorme. Ela fazia o rio se escoar para outra direção quando ele se passasse de sua capacidade máxima, ou até para mudar alguns pedaços do rio e conseguir irrigar outras partes dele. Isso foi muito importante para a humanidade, muito mesmo. Foi então que a gente conseguiu construir as primeiras cidades, construir casas de verdade, construir palácios, construir maravilhas. As primeiras maravilhas do mundo foram feitas a partir dessas cidades que surgiram no início. Bom, agora para falar das primeiras cidades, a gente tem um registro histórico de várias cidades, como por exemplo a grande cidade da Babilônia, que é onde vivia o Hammurabi, Babilônia, o rei que conseguiu fazer o Código Hammurabi, aquela lei, né, que a gente conhece até o dia de hoje, que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa foi o primeiro código de lei, a primeira tentativa de organizar uma sociedade, mesmo que bem rudimentar, através de leis governamentais. De fato, o governo mandava nas pessoas através de leis e não só pela palavra do rei. Claro, a palavra do rei podia mudar isso quando ele quisesse, mas pelo menos foi um início para a gente dar
a nossa legislação de hoje em dia. As primeiras cidades foram Ur e Uruk, que se localizavam, obviamente, nos berços da Mesopotâmia. Ur e Uruk estão nos mitos judaicos, e Ur, teoricamente, seria aonde Moisés teria iniciado todo o seu início. Não é Moisés, porque o nome relativo da lenda judaica vem de muitos e muitos outros nomes. Moisés seria só um deles, não é o mesmo Moisés do Egito, tá bom? É bem diferente. Bom, explicando aqui, continuando a explicar para a monarquia divina, o que ela é? A monarquia divina, ela identificava basicamente que o rei do lugar, como por exemplo, que eu já falei dele, Hammurabi aqui da Babilônia, que o rei foi posto lá por causa de algum deus, porque Deus quis que ele estivesse lá. E quem tivesse com vontade de tirar ele do trono dele, estaria quebrando as regras da religião, quebrando as regras do Deus dele. E ninguém do povo aceitaria isso. Portanto, o povo aceitava que o rei estava naquele lugar, e a monarquia divina simplesmente era aceita por causa da religião. A religião, vocês vão entender daqui a pouco, que é um ponto gigantesco. Mesmo nesse berço da humanidade, sempre o humano teve que estabelecer uma conexão religiosa. Foi muito útil para nós, para podermos nos associar com os outros e até compreender um pouco mais o que estava acontecendo conosco, né? A estagnação social foi um fruto dessa monarquia divina. Por exemplo, se você nascesse rei, que não era uma coisa ruim, você não poderia deixar de ser rei. Você sempre seria rei. Se você fosse padeiro, você ia ser sempre padeiro e os seus filhos seriam padeiro. E eles nunca deixariam de ser padeiros também. A sua família sempre ia exercer a mesma profissão, os seus amigos sempre teriam a mesma profissão. Nada nunca mudaria. Aquilo permaneceria parado do mesmo jeito. Eu botei até uma piramidinha para dizer que quem está embaixo não sobe, quem está em cima não desce. É bem diferente da pirâmide medieval, porque ninguém pode se modificar de nenhuma forma. A gente tem um grande boom da agropecuária, justamente para o humano conseguir se estabelecer em um lugar só por muito tempo. A agropecuária teve que ser melhorada através da invenção do arado, que podia semear terras maiores em menor tempo, e a invenção da roda, que melhorava muito para todas as pessoas que trabalhavam no campo ou em qualquer construção. Por isso também foi melhorada a arquitetura, as formas de irrigação, tudo foi melhorado através da roda. Tudo que nós usamos hoje em dia usa a roda, basicamente. Para tudo que a gente usa precisa do meio de locomoção, nem que seja o mais básico, que é o da roda. Agora que a gente pode finalizar esse lado aqui, eu posso falar aqui para vocês no setor da agropecuária, que era um grande setor da economia dessa época da Mesopotâmia, porque era bem básico. A gente pode estar falando aqui dos cereais, porque os cereais, eles primeiro demoravam muito tempo para se estragar, podia ser conservado muito melhor na cerâmica que eles estavam conseguindo fazer já. E os cereais também podiam ser alimentos de longo prazo, devido à sua capacidade de não se estragar tanto. Eles podiam ser armazenados por muito tempo e usados em épocas que não tinha uma colheita tão grande, por exemplo. Armazéns foram as maiores construções úteis para a humanidade dessa época. Elas deixaram que a gente pudesse ficar muito tempo em um lugar, mesmo que o tempo estivesse ruim para a colheita. Agora, essa parte aqui são tópicos um pouco mais complexos, mas não difíceis de entender. Também é bem bacana de compreender esses tópicos, porque eles vão te dar uma capacidade muito maior de entender o povo dessa época, da Mesopotâmia. O comércio e a religião, eles sempre andavam juntos, por mais que não pareçam dois pontos totalmente diferentes. A religião acabava dizendo que povo ia fazer comércio com o outro, e também a religião controlava o comércio da região através dos zigurates, que eram estabelecidos pelos líderes religiosos, os sacerdotes, que eram quase tão importantes quanto o rei na época. Claro, o rei ainda mandava neles, mas tinham tanto poder quanto. A religião, ela acabava controlando o comércio através de diversas formas,
falando que alguma venda teria que acontecer, algum presságio ruim teve o sacerdote e a venda, os comércios, trocas teriam que mudar basicamente por causa desse pensamento dele. Então a religião ditava as leis do comércio basicamente. O comércio nessa época é bem simples. Aqui a gente viu a criação das primeiras moedas, né? As moedas começaram a ser criadas justamente para ter essa troca, mas isso seria um sistema capitalista. A gente não tinha muito disso, porque mesmo que a moeda seja extremamente usada hoje em dia, é basicamente a única coisa que nós usamos para poder fazer compras, fazer comércio. Nessa época, a maior forma de comércio era escâmbio. Você, por exemplo, podia fazer uma colheita de algum material para fazer tecido e você entregava para alguém que poderia fazer uma roupa para você. Por exemplo, você vai pegar o couro, como você não sabe fazer o couro, você entrega para alguém que sabe fazer a roupa. E ela vai fazer e vai te entregar. E em troca disso, você vai ter que dar uma parte do que você teve, é claro. Ninguém vai ter que sair perdendo, é óbvio. O comércio e a religião sempre andam juntos, nunca esqueça disso, isso é muito importante. Da religião nasceu o zoroastrismo, que é a maior religião dessa época, claro. O Zoroastro não é tão influenciado hoje, nos dias atuais, né? Até porque é bem rudimentar, mas ainda assim tem um forte dilema, né? Porque ele, ao contrário de diversas religiões, ele foi uma das primeiras religiões que tentou explicar que os únicos deuses que poderiam existir são a briga entre o bem e o mal, não os deuses de um elemento ou de outro. Isso já mostra uma evolução na mentalidade do homem. E, a partir desse zoroastro da religião, a gente tem a criação também do zodíaco. A gente, a partir das ciências, das primeiras ciências, foi capaz de observar algumas épocas das estrelas ou mesmo da lua e criamos o zodíaco, que foi usado na época. Claro, não é como nós temos hoje, era bem diferente, mas ainda assim começou nessa época. Nas primeiras ciências aqui, nós não vamos ter algo muito avançado, até porque são as primeiras pessoas que começaram a pensar nelas, e temos coisas bem básicas, por mais que não pareçam. A astronomia é o estudo das estrelas, basicamente. Eles observavam o céu e tentavam compreender o que era aquilo desde aquela época. Tudo bem que eles não estavam chegando tão longe, mas todos os pensamentos que começaram aqui trouxeram tudo que temos hoje. Sem isso, nós não estaríamos onde estamos. Matemática e arte. A arte foi gigantesca no ponto da arquitetura, desculpe. Por exemplo, na construção de muralhas, que eram bem rudimentares, mas ainda assim foram as primeiras muralhas. Construção de casas, palácios gigantescos, ou até no Jardim da Babilônia, que foi uma obra gigantesca e foi uma das primeiras maravilhas do mundo. Hoje em dia não tem mais como nós visitarmos ela, mas ela foi uma obra simplesmente inacreditável para aquela época. Agora, partindo para os povos da Mesopotâmia, que eu tenho uma ideia de fazer um vídeo mais aprofundado sobre esses 4 povos, até mais povos, porque tem alguns outros que dão origem a esses povos, e isso também costuma cair no Enem em provas de história. Então eu planejo fazer também um vídeo sobre isso, sobre todos esses grupos e alguns outros, mais explicados sobre sua região que eles vivem e etc. Mas aqui eu vou estar tentando explicar por alto só. Aqui temos a Suméria, um povo que, de início, por nossos dados de hoje em dia, né, científico aqui em 2020, a gente tem como base que a Suméria foi o primeiro local que começou a escrita cuneiforme. Lá de fato foi inventada, e a roda também. A Suméria era um grande ponto comercial nessa época, por exemplo, de cerâmica, metais, alimento. A Suméria era basicamente um grande porto da época. A gente não pode dizer que era um grande porto, por exemplo, como um grego, obviamente, né? Porque isso aqui era bem rudimentar, mas deu origem, claro, ao que a gente vê hoje em dia. Depois viria a Acádia, que é um povo que fica mais afastado da Mesopotâmia, mas ainda assim pertence à região. E a gente pôde ouvir, né, de algumas histórias, por exemplo, dos espartanos, bem mais na frente. A Acádia foi um povo bem pacífico, um pouco mais forte militarmente, obviamente. A Acádia é conhecida por causa disso. Até nos dias atuais, muita gente pode até conhecer a Acádia.
mas ela foi meio que neutra nessa época, até porque era muito pequena ainda. A Babilônia foi simplesmente a maior genialidade de arquitetura da época, deu origem a todas as obras que nós conhecemos hoje. A arte foi totalmente explorada nessa época, as formas de ciência também foram exploradas, as maiores civilizações começaram a surgir a partir de grupos da Babilônia, e até outros grupos que tomaram a Babilônia e cresceram, explodiram em crescimento, como por exemplo Alexandre o Grande, que tomou essa região mais para frente. Tudo se deu início aqui na Babilônia, basicamente. Ela foi enorme. E também temos a legislação, como eu falei, né? O Código de Hammurabi. É muito importante você lembrar desse cara, porque sempre cai no Código de Hammurabi em qualquer lugar. E a Síria, um povo extremamente militar, que acabou, sem querer, defendendo por um grande tempo a cidade da Babilônia, né? E os outros povos menores que viviam, porque ela ficava em um local mais ao norte e acabava impedindo, por ela ser extremamente militar, ela acabava impedindo que alguns outros povos de longe chegassem ou passassem pelo Oriente Médio para poder fazer trocas em outro local ou descobrir mais novas terras. Esse foi o panorama geral do Oriente Próximo. Aqui eu tentei resumir um pouco, porque é bem extenso, todas as partes daqui podem ser um pouco mais complexas, mas pelo que eu expliquei aqui, você pode se dar muito bem em uma prova. No Enem, você já vai muito bem para o Enem com a história, o que estava acontecendo naquela época, né? Sabendo de todos os temas que eu trouxe aqui. Mas, se você quiser um aprofundamento melhor, eu vou tentar fazer esse vídeo, como eu falei, para os povos e talvez algumas curiosidades sobre isso daqui que quase sempre cai alguma questão sobre curiosidades dessa época, porque são realmente muito interessantes de se ver. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, por favor, isso ajuda muito o canal. Tentem compartilhar, por favor, o vídeo, porque assim o canal vai crescer mais rápido e realmente ajuda muito para fazer o código do YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreva, por favor, para ajudar o canal a crescer mais. Obrigado e até a próxima!